Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: Flamengo joga mal de novo, perde para o Lanús e está numa situação muito complicada para ganhar a Recopa. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar sobre a derrota do Flamengo. O Lanús venceu por 1-0 no jogo de ida da decisão da Recopa Sul-Americana, e o cenário de quem assistiu o jogo é a percepção de ter sido até pouco, do Flamengo ter saído confortável com 1-0, porque o Lanús foi bem superior, poderia ter vencido por mais de um gol. E agora a missão do Flamengo no Maracanã é uma missão dura contra um time que não vai ter nenhum tipo de preocupação em querer jogar, em querer produzir muita coisa. Vai defender esse 1-0 de uma maneira ferrenha no jogo da volta na quinta que vem no Maracanã. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo também. Primeiro comentário fixado, tem um link para você baixar o app do Flashscore, totalmente de graça para você, você não paga nada nem para baixar nem para usar, só vir nesse primeiro link, clicar no link, ir para a loja de aplicativos, fazer o download e começar a usar. Inclusive vou trazer aqui os dados aqui do Flashscore para a gente ajudar nessa análise. Para quem não acompanhou, na noite de quinta-feira, o Flamengo foi a Grande Buenos Aires enfrentar o Lanús pelo primeiro jogo da decisão da Recopa e acabou se perdendo por 1-0, gol do centroavante Castilho no meio do segundo tempo, ele que já tinha feito outros 2 gols que foram corretamente anulados por impedimento. Na terceira chance, cruzamento do Marcite pelo lado esquerdo e o Castilho subiu no meio do Léo Ortiz e do Léo Pereira para fazer o gol de cabeça e colocar o Lanús em vantagem. Se a gente vai às estatísticas do jogo, que eu estou deixando aqui, lá no Flashscore, você vê que claramente o Lanús foi superior pelas estatísticas, mais finalizações do gol, o quádruplo de escanteios, mesmo o Flamengo tendo mais posse de bola, que fazia parte do plano do Lanús, o Lanús não entrou para disputar a posse de bola com o Flamengo. Mesmo com essa maior posse de bola do Flamengo, o Lanús foi muito superior ao clube brasileiro, né? E, inclusive, foi bem mais superior do que as próprias estatísticas mostram e bem mais superior do que o placar mostra, porque o 1-0, como eu disse na abertura aqui, ficou até barato pelo o quanto o Flamengo não funcionou. E aí a gente traz esse debate que eu tenho falado aqui no canal desde o início da temporada. É evidente que pela forma, pelo que o Flamengo pretende e pelo atual momento, pela atual circunstância do estado do elenco, o Flamengo tem tido muitos problemas para fazer o seu plano de jogo. Para começar, o Flamengo não consegue, de uma maneira mínima, manter uma posse de bola segura, manter uma posse de bola efetiva para ele poder se defender com a bola. E por que eu digo se defender com a bola? Está muito evidente desde do ano vitorioso de 2025 que o Flamengo usa a posse de bola também para construir, mas também para se defender. Partindo do princípio que quando o Flamengo tem a bola, o Flamengo não vai sofrer gol, a menos que ele dê a bola para o adversário, que até aconteceu algumas vezes no ano passado, mas no geral o Flamengo se defendia muito bem com a bola. E esse ano o Flamengo se defende muito mal com a bola. Se você pega o que o Flamengo fez ontem, o Flamengo ontem teve 84% de acerto de passe, que para os padrões do Flamengo é um padrão baixo, né? O Flamengo, em muitos momentos, foi facilmente pressionado pelo Lanús, facilmente pressionado por uma marcação, por uma pressão que nem foi alta o tempo todo. O Lanús variou muito entre uma marcação um pouco mais alta, na altura da meia-lua do campo defensivo do Flamengo, e em outros momentos com uma marcação média na altura do grande círculo, e fazendo isso o Lanús conseguiu desestabilizar totalmente a posse de bola do Flamengo. Uma posse de bola
vacilante, uma posse de bola errática, muitos erros de passe dos laterais, muitos erros de passe de quem estava jogando por dentro. Acho que quem menos trabalhou e quem menos errou nesse sentido foi o Paquetá. No mais, passes errados dos laterais, passes vacilantes, não necessariamente errados, mas passes vacilantes, passes mais lentos, passes inseguros, tanto dos zagueiros quanto dos laterais, do Pulgar. Toda vez que a bola conseguiu chegar nos jogadores de frente, eles rapidamente perderam a bola, eles rapidamente ou perderam a bola ou tiveram que dar passe, fazendo o Flamengo voltar, fazendo o Flamengo perder terreno, e tudo isso facilitou muito o jogo do Lanús e dificultou demais o jogo do Flamengo. É o grande problema do Flamengo no ano. O Flamengo no ano é um time que tomou gol em praticamente todos os jogos da temporada. O Flamengo é o time da Série A que mais tomou gol em 2026, e isso é algo muito preocupante para o modelo de jogo do Flamengo, porque o Flamengo ele precisa ter uma posse de bola segura, uma posse de bola confortável, para ele poder ter o seu modelo de jogo, tanto defensivo quanto ofensivo, funcionando. Outro ponto, Felipe Luiz tentou entrar sem centroavante. O Pedro me parece que não estava 100%. Ele preferiu não começar com o Bruno Henrique, entendendo que o time do Lanús normalmente marca muito atrás. E aí você não teria tanto espaço para o Bruno Henrique atacar a profundidade. Esse foi o pensamento do Felipe Luiz. E no fim do jogo, ele reclamou na entrevista coletiva justamente da falta de profundidade, que era algo que dava para se perceber. E ainda ficou muito nítido vendo o funcionamento do time. Os dois jogadores mais à frente eram Carrascal e Arrascaeta, que tem a tendência de voltar para o meio campo. O Luiz Araújo, em muitos momentos, afunilou para dentro, tentando formar ali uma superioridade numérica pela faixa central. Basicamente, você só tinha o Cebolinha para atacar o corredor, e que não funcionou porque o lateral direito do Lanús, inclusive eleito o melhor em campo nas avaliações do Flash Score, estava muito bem posicionado atrás. Então, automaticamente, o Flamengo passou a não ter nenhum tipo de profundidade, passou a congestionar muito o meio-campo, e com a formação que o Felipe Luiz fez, automaticamente era um time totalmente voltado para o lado esquerdo e deixando o lado direito vazio. O Luiz Araújo entrava, a Carrascal e o Arrascaeta muito mais para o lado esquerdo, mais perto do Cebolinha, e o lado direito ficou um vazio, ou então para o Varela atacar o corredor todo, que não é a característica do Varela. Então, ofensivamente, o funcionamento do Flamengo foi um funcionamento que facilitou a marcação do Lanús, e na prática o Flamengo teve uma jogada que funcionou no jogo todo. Foi uma das poucas jogadas em que o Flamengo conseguiu passes mais rápidos, do Pulgar para o Paquetá, do Paquetá conseguindo achar o Arrascaeta no meio das duas linhas do Lanús. O zagueiro, o Esquerdóis, foi caçar o Arrascaeta e abriu um espaço para o Cebolinha infiltrar, e que foi a única finalização do Flamengo perigosa do jogo, que ele finalizou e o goleiro acabou chutando ali meio que em cima do goleiro, e foi a única finalização do Flamengo. Só dessa vez que o Flamengo funcionou. Depois disso, foi só já na reta final do jogo, um cruzamento da esquerda que o Pedro cabeceou e a bola saiu à esquerda do gol. Então, um Flamengo que, pelas decisões do Felipe Luiz, que poderia até ter um bom pensamento, uma lógica de funcionamento de você jogar com dois jogadores por dentro, esses jogadores saírem da posição de ataque para atrair a marcação, e aí ou o Luiz Araújo ou o Cebolinha entrarem no facão, isso praticamente não funcionou, porque o Lanús percebeu rapidamente que o Flamengo queria fazer essa estratégia, e aí você junta isso, passes do Flamengo vacilantes, inseguros, o campo ruim, ficou muito fácil para o Lanús bloquear as tentativas do Flamengo e o Lanús ir ganhando terreno. A tônica do jogo foi que o Lanús, em todos os momentos que ele quis empurrar o Flamengo para trás, o Lanús conseguiu.
e com isso o Lanús foi tendo mais volume de jogo. Como é um time que não vive uma boa fase, ele nem conseguiu explorar tanto assim. Os 2 gols anulados foram em jogadas de bola parada, em cruzamentos para a área, basicamente, até o lance do gol, que aí sim é muito mérito do Marcite, muito mérito, porque o Flamengo tenta sair jogando, o De La Cruz divide a bola, acaba perdendo a dividida, ela sobra para o Pedro, que perde a dividida, e aí quando pega o Marcite completamente livre na esquerda, e aí um pouco da falha, um pouco do momento defensivo do Flamengo também, individualmente. Olha a foto do momento que o Marcite levanta a cabeça para ver o que ele poderia fazer com a bola. O Lanús só tem um jogador no meio de 6 jogadores do Flamengo. É o Castilho no meio de 6 jogadores do Flamengo. E ali ninguém consegue nem pressionar o Marcite, nem cortar essa bola no primeiro pau. E o Léo Pereira está desconcentrado, não sei o que ele estava fazendo, não sei com quem ele queria se comunicar, e ele não vai no corpo do Castilho para tentar atrapalhar. O Castilho cabeceia livre, faz o gol 1-0. É um Flamengo que até aqui é uma peneira. Todo mundo ataca o Flamengo. Todo mundo faz gol no Flamengo. Até o Sampaio Corrêa, que é um time muito frágil do Campeonato Carioca, até o Sampaio Corrêa fez gol no Flamengo. A gente falou sobre isso aqui. O Vitória, o vídeo está aqui sei lá, 10 dias atrás, o Vitória jogou muito melhor que o Flamengo e produziu muitas jogadas ofensivas para ganhar o jogo, para fazer 2 ou 3 gols. Acabou que o Flamengo ganhou aquele jogo dentro de um cenário do que o futebol permite, né? Um time com muito menos volume ganhar o jogo, mas é um Flamengo muito frágil defensivamente, seja pela má fase dos jogadores. O Alexandre vive uma fase terrível, os 2 zagueiros muito, muito mal, o Léo Ortiz errando passes que ele não erra, errando botes que ele não erra, o Léo Pereira também, nesse lance, por exemplo, do gol, ele falha. Aí fica até um pouco da gente debater as escolhas do Felipe Luiz. Me parece que o Vitão tem que jogar nesse momento, já tinha falado sobre isso em lances anteriores. O Vitão tem que jogar nesse momento, está muito melhor do que os zagueiros titulares. O Alexandre vive uma fase muito ruim, aí o Ayrton Lucas também não passa muita segurança para você fazer a troca, mas o Alexandre vive uma fase muito ruim. E do meio para frente, jogadores que não conseguem manter a bola, não conseguem. Ontem tinha até um pouco de desculpa do gramado ruim, mas no geral os jogadores não conseguem ter um passe seguro. O ponto aí, o Flamengo tem um jogo muito complicado na próxima quinta-feira. Muito complicado. Por quê? Por causa dos problemas do Flamengo e porque o Lanús vai para o Maracanã defendendo esse 1-0, voltar da Argentina tendo perdido o jogo, ainda que pela vantagem mínima, é uma situação muito complicada, porque o Lanús vai defender com unhas e dentes esse 1-0. O Lanús vai ter o contra-ataque, vai ter o Castilho explorando o momento ruim da defesa do Flamengo nesse momento. O Lanús vai ter cera, vai deixar o tempo passar, e isso passa a ser muito difícil para um time que, ao contrário do ano passado, quando tem a bola, não consegue minimamente ser perigoso. O time do Flamengo não consegue ser ofensivo, não consegue ser perigoso. Então, o jogo de quinta-feira é um jogo muito complicado para o Flamengo. Hoje, o cenário do Flamengo é dele ter que fazer disparado a melhor partida do ano, mas disparado a melhor partida do ano, para ganhar do Lanús. E olha que o Lanús, só para ter uma ideia, aqui eu estou deixando todos os jogos do Lanús na temporada, o Lanús tomou o gol em todos os jogos dele na temporada até aqui. Em todos os jogos o Lanús levou gol, não levou gol do Flamengo. E praticamente não sofreu defensivamente contra o Flamengo. Então a missão do Flamengo é duríssima. Hoje, com o que o Flamengo, a não ser que em 7 dias o Flamengo melhore sensivelmente, eu diria que hoje é muito difícil crer que o Flamengo vá ganhar a Recopa. Porque se você for pensar em que o Flamengo quer ser e a forma como o Flamengo tem desempenhado defensiva e ofensivamente,
é muito difícil projetar, ainda mais num jogo em que o Lanús vai jogar. Esse tem um outro ponto, né? Em termos de disposição, a gente via um Flamengo muito abaixo do nível de entrega, de disposição, nível de intensidade do Lanús com o Flamengo. Mas aí tem a questão do Flamengo ter voltado e tá mal fisicamente, aquilo que a gente já falou aqui, a mudança do planejamento atrapalhou, e sem dúvida que atrapalhou, mas esse é um outro fator. Então você vai ter no quinta-feira no Maracanã um Lanús jogando a vida, um Lanús defendendo 1-0, o Lanús não vai ter nenhum problema em segurar, em querer segurar o 0-0, um Lanús que vai fazer cera, como qualquer time faz cera quando está em vantagem, um Lanús que vai ter o contra-ataque contra uma defesa vacilante. A missão do Flamengo quinta-feira para ganhar a Recopa Sul-Americana, para evitar mais um vice-campeonato nesse começo do ano, é uma missão duríssima. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários, no mais like, se inscreve no canal, sininho das notificações, primeiro comentário fixado. Tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.